tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Hoje estarei dando continuidade com a minha exposição no Evangelho segundo escreveu Lucas. Eu estou no capítulo de número 11. Hoje estarei falando sobre o sinal do profeta Jonas. Lembrando que eu tenho uma playlist com todos os capítulos deste Evangelho. Então eu já expus até o capítulo 11, então capítulo 1 até o capítulo 11. Eu vou deixar no card acima a playlist para que você possa conferir aí a exposição dos demais capítulos deste Evangelho. Vamos lá. Sinal do profeta Jonas, versículo 29. Diz assim: Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer. Então, a multidão estava indo, a fluir aí é ajuntar-se. Esta é geração perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Por que Jesus está falando aqui sinal? É porque lembra do vídeo anterior? No vídeo anterior, eu estou voltando aqui no versículo 16, olha aí. E outros tentando pediam dele um sinal. Então no vídeo anterior eu falei sobre o poder de Jesus sobre os demônios. Então em um determinado momento um grupo diziam que ele expulsava os demônios por Beelzebu, e outro grupo pedia a Jesus um sinal. Jesus responde o primeiro grupo, que alegou que Jesus expulsava demônio por Beelzebu, e agora ele vai falar também a respeito do segundo grupo, que pediu para ele um sinal. Então ele diz, olha, esta é geração perversa, pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal, senão o de Jonas, o sinal de Jonas. Vamos ver então. Geração é Geneia. Geneia aí significa aquele que foi gerado, homens da mesma linhagem, grupo de pessoas muito semelhantes uns com os outros, totalidade das pessoas que vivem numa mesma época. Provavelmente este aqui é o significado. Aquela geração. Esta é geração perversa, ou seja, totalidade das pessoas que vivem numa mesma época. Então ali, qual a época ali? A época ali é década de 30, primeiro século. E a palavra perversa aí é poneros. Poneros aí é uma geração má. Que o poneros é mal no sentido de natureza, mal com U, de natureza, de condição má, de condição maligna. Por isso que ele fala perversa. Pede um sinal. O sinal é semeion, algo que o sinal aí seria uma ocorrência incomum que transcende o curso normal da natureza, um prodígio, algo assim que chama muito a atenção, que é algo incomum e transcende o curso normal da natureza. Então é isso que eles queriam. E Jesus falou, não vai ser dado nenhum sinal. Interessante aqui, qual o grande sinal de Jonas?
O sinal de Jonas está lá. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Então, o interessante é que Jonas permaneceu 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. E Jesus permaneceria 3 dias e 3 noites no ventre da terra e depois ressuscitaria. É o sinal. Então, interessante, Jesus ele lançou mão do profeta Jonas. Muitos dizem que o livro de Jonas não é uma história verídica, é uma parábola, é uma ficção. Interessante que Jesus lança mão do fato ocorrido com Jonas para falar que o único sinal que seria dado para aquela geração perversa seria este sinal. Olha só, porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. Prossegue o texto. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração. A rainha do sul. Provavelmente a rainha de Sabá, porque está inscrito logo no final aí. Com os homens dessa geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior que Salomão. Interessante. Então é a rainha de Sabá mesmo. Ela veio ali da região no sul do Egito, provavelmente, ali, para ouvir a sabedoria de Salomão. Então veja que ela não era uma judia, ela era uma gentia, mas ela veio de um lugar tão distante para conhecer o sábio Salomão. E Jesus disse que ali estava quem é maior do que Salomão. E quem é maior que Salomão é Jesus, porque Jesus é o nosso Salvador. Veja que a rainha de Sabá, ela veio ouvir a sabedoria de um homem comum, um homem pecador, e ela se interessou ou se deslocou de um lugar tão distante para ouvir. E interessante que tem um versículo lá em 1 Reis, capítulo 10, versículo 1. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo com questões difíceis. Interessante. E ouvindo, olha, também em 2 Crônicas 9:1, e ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém para prová-lo com questões difíceis, com um grande séquito e com camelos carregados de especiarias, ouro em abundância e pedras preciosas. E foi a Salomão e falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. Interessante. Aí Jesus prossegue. Os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Então veja que os ninivitas também não eram judeus, não eram israelitas, eles eram gentios. Então pode ver que tanto a rainha de Sabá, ela era gentia, como os ninivitas eram gentios. E eles, uma se deslocou de um lugar tão distante para vir ouvir acerca do nome do Senhor. Está aí no versículo 1 do capítulo 10 de 1 Reis. Acerca do nome do Senhor. Ela veio ouvir a respeito do nome do Senhor.
Veja bem. E os ninivitas, eles se converteram, se arrependeram a respeito da destruição a qual Jonas alertou o povo de Nínive. Jonas, ele pregou para os moradores de Nínive. Em torno de 120 mil pessoas habitavam ali em Nínive, a capital da Síria, e uma grande cidade para o período da época. Geralmente as vilas eram pequenas, muito pequenas. A população do planeta Terra era muito pequena nesse período. A população do planeta Terra ela aumentou nos últimos 1000 anos. Mas, por exemplo, no período de Jesus, estimava-se em torno de 200 milhões toda a população do planeta Terra. Então, nós estamos falando aí do período aí de Nínive, 740 anos, talvez, ou até mais um pouco, antes de Cristo. Então veja que 120 mil pessoas era uma grande metrópole. E Jonas pregou que Deus estava enojado com relação ao pecado de Nínive e a destruiria. E ele pregou e eles se arrependeram. A palavra arrepender aí é metanoel, é um verbo. E o verbo metanoel é mudar de mente, é deixar de fazer, emendar de coração e compensar os pecados passados com a pregação de Jonas. Ele falou assim, e Jesus falou assim, olha, e aqui está quem é maior do que Jonas. E outra coisa, lá em Jonas 3:5, e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram de saco, desde o maior até o menor. Eles estavam demonstrando publicamente que eles estavam arrependidos. E Jesus prossegue: ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam luz. E interessante é que esta passagem também, parecida com esta, Jesus fala lá em Mateus capítulo 5, versículo 15: ninguém se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa, dizendo o seguinte, que nós somos sal da terra e luz do mundo. Nesta mesma passagem, nós somos sal da terra e luz do mundo. Então nós devemos ser luz deste mundo, luz para guiar aqueles que estão perdidos nas trevas. Então Jesus ele está dizendo isso aqui: ninguém, depois de acender uma candeia, depois de ser luz, ele fica escondido. Não. Depois de acender, de se tornar luz, ele tem que ficar em lugar em que todos possam ver e os seus passos serem guiados. O 34 diz: são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Então, na verdade, se os meus olhos forem bons, aquilo que eu coloco diante dos meus olhos forem coisas boas, demonstra que o meu caráter é um seguidor de Jesus. Então, a pessoa que coloca coisas boas diante dos seus olhos, automaticamente ela deixa transparecer que ela é um seguidor do Senhor. E ao seguir o Senhor e sempre estar colocando coisas boas diante dos seus olhos, porque os olhos é a lâmpada do corpo. Então, se os seus olhos forem bons, sempre estar olhando coisas boas, ou seja, todo o meu corpo será luminoso. Eu serei uma lâmpada. Agora, ele diz o seguinte: mas se os meus olhos forem maus, e ele colocou mal aqui, a mesma palavra, poneros, de geração perversa. Poneros aqui fala de caráter. Se os meus olhos forem de um caráter mau, e sempre estou colocando coisas ruins diante dos meus olhos,
então eu não serei luz. Pelo contrário, eu serei trevas. O teu corpo ficará em trevas. Então eu somente vou ser luz, eu vou ser aquela candeia que estará sendo colocada em um lugar alto para que todos vejam a luz, para que todos sejam guiados pela minha luz, é se os meus olhos forem bons, é se eu coloco coisas boas diante dos meus olhos. Agora, se eu não colocar coisas boas diante dos meus olhos, eu não serei luz para as outras pessoas. Pelo contrário, eu serei trevas diante deles. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos. Lâmpada aí é lúcidos. Lúcidos é um castiçal. E aí ele prossegue. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Olha, repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. E aqui, a luz aqui é um substantivo, lá lâmpada lá é um substantivo também, é um castiçal, é uma candeia. E a luz aqui é aquilo que emana da candeia. Então repara, pois, que a luz, aquilo que está saindo de mim, que seria essa luminosidade, aí é foz, por isso que foz aí é emitida por uma lâmpada, a luz que é emitida por uma lâmpada. Então repara, ou seja, observe, reparar é escopel, palavra grega escopel, repara, contemple, pois, a luz que emana, que em ti não sejam trevas. E para terminar, ele diz: se portanto todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia, quando te ilumina em plena luz. Então é um condicional. Se portanto todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia, quando te ilumina em plena luz. Então, veja que não pode ter nenhuma variação, não pode ter nenhuma mistura. Isso aí. O meu corpo, ele tem que ser totalmente luminoso. Para que o meu corpo seja luminoso, eu tenho sempre que colocar coisas boas diante dele. E o que é bom que é colocado diante dos meus olhos? É a palavra do Senhor, é as coisas de Deus, é sempre estar fazendo a vontade de Deus, olhando para aquilo que o Senhor agrada, porque os nossos olhos é a janela que nos guia, é a janela que ilumina toda a nossa alma. Então nós temos que atentar para aquilo que nós colocamos diante de nós. Não coloquei coisas más diante dos vossos olhos, já dizia o Antigo Testamento. Não coloque coisas más diante dos seus olhos, porque quando você coloca coisas más diante dos seus olhos, aquilo que é imprestável, aquilo que não agrada ao Senhor, com certeza o seu corpo ficará em trevas. Mas quando você se preocupa em colocar somente coisas boas diante dos seus olhos, todo o seu corpo será luz. É o alerta do próprio Senhor Jesus para nós nesse dia. Então chegamos aí ao final de mais estes versículos. No próximo vídeo estarei encerrando este capítulo, provavelmente. E no próximo, deixa eu ver aqui, no próximo estarei falando: os escribas e os fariseus são censurados. No final são vários versículos, aí desde o
versículo 37 até o 54, aí o último versículo deste capítulo 11, ele é bastante grande, eu estarei encerrando este capítulo e indo para o capítulo 12. Então, não perca o próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até lá.